Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ana, sou autista, tenho 44 anos e sou mãe do Gabriel, de 11 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre a escola. Primeiro, vim dar um retorno sobre a diretora, né? Que no vídeo anterior eu contei que meu filho sofreu bullying na escola. E fui lá, conversei com a diretora, mas eu fui muito exigente, rígida, né? Deixei bem claro que bullying é crime. Então, eu não sei se foi para não se incomodar ou se foi com boa intenção a atitude dela. Não sei dizer. Sei que ela, na hora, me deu apoio. Depois que eu saí, ela falou que ia chamar o menino, né? Chamou o menino. Como lá tem câmeras na escola, mesmo sendo uma escola estadual, né? Conseguiram identificar o menino. Então, conversaram com o menino, chamaram o Gabriel. Ele pediu desculpas pro Gabriel e tal, e se acertaram. Conversei com meu filho disse que né, o guri foi lá, que parecia arrependido, pediu desculpas e tal. Eu queria saber mais detalhes do que o menino falou, o que a orientadora falou. Isso meu filho se negou a falar. Que o autista, o meu filho é verbal, sim, mas nem tudo ele quer contar. Daí não tem como te obrigar. Eu tenho que insistir, né? Porque eu tava bem curiosa. Não é curiosa, mas era importante eu saber, né? Mas não deu. Disse que não queria falar sobre isso. Ai, gente, tô tentando ajeitar aqui a câmera. Ai, dificuldade. Mas não quis. Tá, mas o guri pediu desculpas e tal. E depois disso não houve mais uma situação, por enquanto. Então, tá bom. Eu vim falar sobre por que é tão difícil autista ir na escola, tá? Eu tenho aqui o Gabriel como exemplo, tenho eu como exemplo. Claro que um autista é diferente do outro, então não é, de repente, tem autistas que não sentem isso, não passam por isso, né? Mas estou contando a minha experiência, a experiência do meu filho. Para mim, mesmo tendo laudo só com 41 anos, eu sofri muito. Eu tinha uma ansiedade horrível quando estava indo para a escola. Teve uma época que eu vomitava antes de entrar para a sala de aula. Tinha muita vontade de chorar. Me lembro na quarta série, mas eu não chorava porque eu já tinha 10 anos, né? Sabia que com 10 anos, se eu chorasse para entrar numa sala de aula com 10 anos, os meus colegas iam rir de mim. Mas eu sentia muita vontade de chorar e uma ansiedade muito ruim, né? Porque mesmo tendo diagnóstico com 41 anos, as características, os sintomas, os sentimentos vão ter igual. Eu sofri muito bullying, tá? Porque eu era esquisita, né? Eu andava meio corcunda, meio de boca aberta, né? Eu era muda, né? Decidi ser muda na escola porque porque eu sabia que eu era sem filtro. Então, como em casa, nos outros lugares eu era sem filtro, quem é sem filtro muitas vezes acaba falando que não deve, até falando besteiras. Então, eu tinha muito medo disso acontecer na escola. Então, na escola, eu optei por ser muda. Ficava recreio sozinha, né? E eu não me importava na escola de ficar recreio sozinha naquela época. Eu tinha vergonha de os outros pensar, poxa, ela não é capaz de fazer amigos. Isso sim, eu tinha muita vergonha. Por isso o recreio era a parte que eu menos gostava da escola. Só que eu fui desenvolvendo aos 11 anos uma depressão forte. Porque na minha cabeça eu não precisava de amigos, não queria amigos. Mas lá no sentimento, isso fazia falta sim. Tá? O Gabriel não sofreu bullying até agora. Eu converso muito com ele, eu deixo muito transparente com ele. Quando tiver bullying, tu me conta. Porque a gente pode te ajudar, a gente pode resolver. Tanto quando ele recebeu o bullying semana passada, tá meio escuro agora, ele me contou. E eu fui lá na diretora, conversei e resolvi, né? Então, por isso que eu falo, um autista é diferente do outro. O Gabriel tem um ou outro amigo, né, que ele brinca no recreio, ele brinca muito de pega-pega, né, de ficar conversando, né, mas ele brinca muito de pega-pega, esconde, das coisas, bola,
né? Ele tem na turma dele um casal, um gêmeos, né? Que ele gosta muito e que gostam muito dele. Né? Eu dei até agora na Páscoa, eu pedi pro Gabriel, comprei, né? A princípio o Gabriel não queria, porque o Gabriel tem muita vergonha, tem muita essa dificuldade de interagir. Mas no fim ele acabou dando, né, uma caixa de bis para cada um dos gêmeos. Dei para professora de inglês também. Ele tem várias professoras, não tinha como eu dar para todas, né? Todos. Mas como a de inglês é que mais ajuda ele, que mais vai lá no caderno, ajuda. Porque sendo o Gabriel não tem auxiliar, é uma. Então deu para ela, né? Eu tava que assim te dá, mas senti bastante que no fim deu certo. A gente tem que valorizar as coisas boas também. Mas também tem muito erro, né, gente? Que nem ele falou que uma outra professora de outra matéria falou para ele que questão de ele passar ou não é só pelo comportamento. Querendo dizer que não interessava ele fazer as atividades, não interessava ele bem ou não na atividade. Ela deixou assim, entre linhas, ele é deficiente, então não vai ser avaliada a atividade. Ele tendo um bom comportamento é suficiente. E, gente, não é assim não. Meu filho vai na escola para aprender. Claro que ele tem um ritmo diferente, ele tem atividades adaptadas, um nível bem diferente de sexta série, né? Vai ser avaliado de forma diferente, mas agora ir lá só para ser avaliado se ele se comporta direito ou não, então não precisa ir para a escola. E meu filho tem o direito de aprender. Então aí ali já vê todo o erro, né? Toda a falta de preparo, né? E algumas matérias ele ganha bastante atividades adaptadas, outras matérias ele ganha uma folhinha que se faz em 10 minutos e fica 40 minutos sem fazer nada. Em outras matérias eu tive que brigar porque eu não estava ganhando nada, né? Em outras matérias ele ganha demais, o que também não é bom, porque daí ele fica aflito, porque daí ele se cobra, e uma característica do autismo é se cobrar demais, então ele quer fazer tudo. Eu falo, Gabriel, não precisa fazer tudo, fazer 2, 3 folhinhas no teu tempo, o importante é tu fazer o que tu consegue, no teu ritmo. Mas para o autista isso é difícil de entender. O autista, ele não quer ser diferente, o autista, ele se compara muito, ele se cobra muito. Então, essa matéria devia dar menos folhas, porque das 6 folhas em 50 minutos já é o contrário, já é o exagero. Mas que nem eu falei já, gente, no magistério, na pedagogia, na licenciatura, não se fala sobre autismo, não estuda sobre autismo. Então, os professores não estão preparados para lidar com o cérebro autista, não sabem o que é autismo, como lidar com o autista. Só se no tempo vago eles quiserem ler sobre isso na internet ou num livro. Mas vamos ser bem realistas, são poucos que vão fazer isso, porque a maioria vai querer o quê? Descansar, curtir a sua família, curtir o seu filho, limpar sua casa. Então, é culpa de todo um sistema errado. Se há inclusão, se querem que tenha inclusão, se aceitam a matrícula de autista, de síndrome de Down, de crianças especiais na escola regular, então tem que ter esse preparo, tem que ter essa matéria na licenciatura, na pedagogia, no magistério. Tem que ter. Tem que saber o que é uma crise de autismo, tem que saber como é que funciona o cérebro autista, né? Que nem aconteceu na turma do Gabriel. Um outro autista queria porque queria o celular, certo? Estava muito acostumado com o celular em casa. E toda quebra de rotina pro autista gera muita frustração e muita ansiedade e muitos problemas, né? Esse é um outro autista da turma do Gabi. E daí o professor, brincando, falou: vai lá na diretora que ela te dá o celular. O autista é literal. O autista leva tudo ao pé da letra. O autista não entende brincadeirinhas. E ele foi lá acreditando que a professora ia dar a diretora ia dar o celular. E não deu. E deu maior escândalo, maior escarcéu, porque ele levou a sério. Um professor que não está preparado. Gente, está acabando o tempo. Eu vou ter que continuar esse vídeo em outro vídeo. Curte, compartilha e comente, por favor.